Isso me foi contado por várias vezes por uma antiga amiga da família chamada Nick, quando eu era criança e estava crescendo. Essa era uma daquelas histórias de conselhos para se lembrar ao longo dos anos. E devo dar crédito a ela, pois eu nunca esqueci dessa história. Sempre que algo é relacionado a pegar carona surge, essa história me vem à mente. Na verdade, até me deixa um pouco mal só de pensar naquele assunto. A Nick cresceu na mesma época que meu pai, então isso foi por volta do início dos anos 80, acredito eu. Ela era uma jovem mulher, na casa dos 20 anos de idade. Ela era uma daquelas almas realmente bondosas, sempre disposta a ajudar alguém em um momento de necessidade. Eu não consigo imaginá-la sendo diferente quando era mais jovem. Então, eu consigo totalmente vê-la fazendo isso também. Dirigindo em direção à cidade, que ficava a cerca de 2 horas da cidade natal, ela viu um homem caminhando pelo lado da estrada. À medida que se aproximava, ele fez um gesto típico de um caroneiro, esticando seu braço e o polegar para cima. A Nick, abençoada do jeito que era, parou o carro e perguntou se ele precisava de alguma ajuda. Ela me disse que ele foi muito educado, embora um pouco tímido quando pediu uma carona até a cidade. A Nick sorriu e abriu a porta do passageiro para o rapaz, que então jogou a sua bolsa no banco de trás e colocou o cinto de segurança para a viagem que ainda estava por vir. Eles conversaram agradavelmente durante a maior parte da viagem, sobre amigos, notícias e etc. Sabe, conversa fiada e feliz, foi isso. Ela sentiu que estava se dando muito bem e até o levou para jantar em uma parada de descanso, um pouco mais da metade do caminho. Segundo ela, ele parecia realmente desconcertado e desajeitado quando ela pagou seu jantar. Mas uma das coisas sobre as quais conversaram foi dinheiro e como ele estava bem apertado, o que explicava o porquê ele estava pedindo carona em primeiro lugar. Mas ele acabou cedendo e seguiu o seu caminho. Assim que chegaram à cidade, ele agradeceu muito pela carona e pela comida e pediu para ser deixado no centro da cidade. Antes de sair, ele pediu o número de telefone da Nick para poder entrar em contato com ela algum dia e talvez se encontrarem. Encantada com a perspectiva de saber como seu novo amigo estava se saindo, a Nick anotou o número para ele e partiu com a sensação reconfortante de ter feito uma boa ação. Tudo parecia perfeitamente bem, até que uma semana depois, ela recebeu uma ligação e era do mesmo homem no qual ela havia dado carona. Ele não deixou ela falar nada além de um alô e disse a ela que a mesma deveria agradecer a Deus por ter sido criada tão bem, porque quando ele entrou no carro pela primeira vez, ele planejava estuprá-la, matá-la e assim que chegasse naquela parada, ele roubaria o carro e jogaria o corpo dela em uma vala mais adiante na estrada e seguiria o seu caminho alegremente. Mas depois que ela falou com ele tão gentilmente e até o convidou para jantar com um sorriso no rosto, ele não conseguiu fazer isso. Ele achou que não conseguiria viver consigo mesmo depois de fazer algo assim com uma senhora tão simpática. As últimas palavras do homem ao telefone foram: "Por favor, Nick, por favor, nunca mais dê carona a um estranho." E então ele desligou o telefone. Nick nunca mais recebeu uma outra ligação dele. Quando ela tentou ligar novamente para o número, era de um orelhão. Então, eu aprendi uma coisa importante com toda aquela história, e eu vou seguir o conselho daquele homem. Eu nunca mais irei dar carona para um estranho que encontrar na rua. Eu aprendi uma coisa com a minha única experiência em dar uma carona para um desconhecido: não dê caronas. Era uma noite de sábado, provavelmente por volta de 1 da manhã,
Eu estava dirigindo pela estrada 542 em Nova Jersey, uma rota no qual eu costumava tomar para ir à cidade. Era um trecho longo, com nada além de florestas dos dois lados, e ocasionalmente alguma residência. Eu estava voltando para casa, vindo da cidade, e como de costume nesse horário da noite, em nossa tranquila e antiga cidade, não havia nenhum outro carro na estrada. Eu liguei as luzes off-road do meu Jeep para ter uma visão ótima da estrada que estava sem iluminação, o que me permitiu avistar alguém mais adiante, parado na beira da estrada. Conforme me aproximava, eu vi que ele estava com seu braço esticado e fazendo um sinal de carona com o polegar levantado. Ele estava tentando conseguir uma carona. O meu coração começou a acelerar. Eu não tinha ideia se eu deveria parar ou não. Reduzi a velocidade apenas para ter uma melhor visão do cara. Primeiro de tudo, ele parecia um homem jovem, talvez com uns 28 anos de idade no máximo. Ele estava usando um moletom cinza claro, com um capuz na cabeça e jeans azul. O tempo para eu tomar uma decisão era de imediato, e sem pensar direito no calor do momento, eu parei o carro, abaixei o vidro da janela e perguntei a ele: "Para onde você está indo, amigo?" "Logo adiante", ele respondeu com um tom profundo e baixo. "Entre", chamei pela janela. Ele abriu a porta do meu Jeep e entrou lentamente. Geralmente os Jeeps têm uma vedação muito justa nas portas, então quando ele tentou fechar a porta pela primeira vez, ela acabou não fechando. Eu educadamente disse: "Ah, a porta não fechou. Abra e feche com força. Essas portas são difíceis de fechar." A linguagem corporal que ele me demonstrou em resposta foi perturbadora. Cerca de 3 segundos depois de eu ter terminado a minha frase, ele olhou para mim e depois virou lentamente a cabeça para a direita, esperando mais 3 ou 4 segundos antes de finalmente abrir a porta e bater com força ao fechá-la novamente. Pelo modo como esse cara se movia, eu já estava arrepiado de tê-lo deixado entrar. Pisei no acelerador e começamos a seguir pela estrada. O limite de velocidade era de 55 km por hora, mas eu estava indo a 75 apenas para chegar ao destino do cara mais rápido. "Então, você me disse até onde você vai?" Nesse momento, houve um desconfortável silêncio antes dele responder. "Apenas algumas milhas. Eu vou apenas algumas milhas." Na hora eu queria ligar o rádio para quebrar esse silêncio estranho e totalmente assustador, mas algo na minha cabeça me disse para não fazer isso, por qualquer motivo. E de repente, eu pude ver pelo canto do meu olho que o homem virou a cabeça e estava olhando na minha direção. Nesse momento eu estava dizendo para mim mesmo que eu precisava tirar esse cara do meu carro a todo custo. Foi então que eu senti um olhar dele me atingindo como um tijolo, e durante todo esse tempo eu fazia o possível para não olhar para a direção dele. Finalmente ele virou a cabeça para o outro lado e disse: "Sabe, eu venho me perguntando há muito tempo se vale a pena acabar com tudo isso." Nesse momento eu olhei para ele bem confuso. Ele enfiou a mão no bolso e disse: "Olha, eu tenho encarregado essa faca comigo nas últimas semanas e fico me perguntando quando seria o momento certo." Ele tirou uma faca grande vermelha do bolso. E naquele instante eu senti como se o meu coração estivesse saindo pela minha boca. Ao ver aquilo, eu disse a ele para guardar a faca imediatamente. Ele me disse com uma voz calma e sem emoção: "Encoste ao lado daquela placa." E eu fiz o que ele disse. Eu parei ao lado de uma placa de limite de velocidade. E o que aconteceu logo em seguida ainda me assombra até nos dias de hoje. Ele começou a cortar o seu próprio antebraço e ao lado haviam outras 3 cicatrizes de cortes. E naquele momento ele soltou um gemido perturbador. Eu consegui dizer com dificuldade as palavras:
Você precisa sair do meu carro agora mesmo, parceiro. Ele olhou para mim novamente e disse: Saia do carro, eu quero lhe mostrar algo. Eu disse a ele que não. Ele em seguida levantou a faca mais perto de mim, como uma clara ameaça. Apenas saia por um segundo. Há algo que eu quero lhe mostrar atrás daquela placa. Eu sabia que a minha vida estava em jogo e que eu precisava ser esperto. Então disse a ele: Sim, tá bom, cara, eu vou descer. Vamos lá. Eu abri a porta do meu Jeep, deixando a mesma aberta. Levantei as mãos no ar e me afastei lentamente da porta. Ele também saiu do carro e começou a caminhar em minha direção. E no exato momento em que ele estava diretamente atrás do meu carro, eu dei um salto para trás, entrei e acelerei pela estrada sem olhar para trás. Eu cheguei em casa em menos de 10 minutos, ainda muito ofegante e com vontade de vomitar. Isso foi a coisa mais assustadora que já aconteceu comigo. E hoje em dia, eu insisto a todos e a qualquer pessoa que, se por acaso, se você vê um caroneiro em uma estrada deserta em horas estranhas da noite, não tome nenhuma atitude além de acelerar e passar direto por eles. Três meses depois de eu completar 20 anos de idade em 2005, eu acabei comprando meu primeiro carro, e foi um Toyota 99. Em uma noite de sábado quente, quando meu amigo Alex me convidou para uma das grandes festas de um dos seus amigos, eu sabia que eu não estaria em condições de dirigir o meu carro de volta para casa depois da festa. Então fomos de carona com a namorada do Alex, a Briana. Morávamos no campo da Virgínia, o que significava menos festas, mas quando havia uma grande festa, era grande mesmo. Era um evento no qual todo mundo ia. Morávamos a cerca de 5 a 10 minutos de distância da casa do dono da festa. Eu sabia onde ele morava, pois eu o conhecia, porém não éramos exatamente amigos. E durante a viagem, pegamos a mesma estrada de 2 pistas atravessando as florestas, e a casa desse cara ficava mais adiante nessa mesma estrada. Em certos pontos dessa estrada haviam algumas casas dos dois lados, mas logo voltava a ser uma longa estrada vazia. A casa era pequena, como muitas casas da região, mas a festa estava acontecendo do lado de fora, já que os vizinhos mais próximos estavam relativamente distantes e o barulho não seria o problema. Eu irei pular a maior parte da festa, até o momento no qual a Briana, que era a nossa motorista designada, teve que sair repentinamente por uma pequena emergência familiar. Já o Alex disse que estava tudo bem e que encontraríamos uma carona de volta para nossa casa. Bom, avançando algumas horas e mais algumas bebidas, eu cheguei ao ponto de não conseguir andar em linha reta. Eu olhei para o relógio e já eram umas 2 horas da manhã. Foi então que eu achei que já era a hora de eu ir para casa e comecei a procurar pelo Alex, mas eu não o encontrava em lugar algum. Na verdade, parecia que todo mundo que eu conhecia já haviam ido embora. Eu mal conseguia pensar direito, porém eu estava furioso com o fato do Alex ter realmente ido embora sem mim. Eu pedi para usar o telefone do anfitrião da festa e liguei para o telefone fixo da casa do Alex. E depois de 2 tentativas desisti e percebi que eu não deveria acordar a família dele. Então, sem saber o que mais fazer, eu cambaleei para fora da festa e comecei a caminhar de volta para casa. Eu sabia que essa caminhada levaria de meia a 1 hora na minha condição. Após uns 15 minutos de caminhada pela estrada, um leve brilho dos faróis de um carro na estrada estava aparecendo por detrás de mim. Na hora eu pulei de alegria por dentro, levantei o meu braço e estendi o polegar, e na medida no qual o carro se aproximava, ele diminuiu a velocidade e parou bem ao meu lado.
O homem que dirigiu o Ford Explorer 98 abaixou o vidro da janela e perguntou para onde eu estava indo. Eu disse a ele que eu estava indo para minha casa e que ficava logo ali na estrada, virando à direita, provavelmente falando de uma forma incoerente. Ele riu e me disse para entrar. Eu o agradeci e entrei no seu carro. Eu estava com muita alegria naquela hora. Eu estava exausto e lembro de ter ignorado completamente as coisas que o cara estava me perguntando, porque eu estava tão próximo de desmaiar e foi exatamente o que aconteceu. As memórias de estar naquele carro se transformaram em uma neblina. A próxima coisa que eu me lembro é de acordar ainda dentro do carro dele que estava em movimento. O cara olhou para mim e não disse nada. Eu olhei ao redor e percebi que a estrada em que estávamos não era familiar. Nervosamente eu perguntei: "Para onde estamos indo, amigo?" Então ele disse: "Então, o que você está fazendo tão tarde por aqui?" Enquanto o homem respondia a minha pergunta direta com outra pergunta irrelevante, a realidade assustadora da situação me atingiu. "Você pode me deixar em qualquer lugar, amigo, por favor. Daqui eu me viro", eu disse para o homem. Em seguida ele respondeu firmemente com um não. Naquela hora, eu senti vontade de vomitar quando ele disse isso. Na verdade, eu senti muita vontade de vomitar e comecei a me engasgar, sentindo cada vez mais náuseas a cada segundo. O homem desviou os olhos da estrada para me olhar e foi quando eu pensei na distração perfeita. Eu virei na direção dele, continuando a engasgar. Ele começou a se afastar de mim e diminuiu a velocidade do carro. Felizmente, bebi o quanto bebi, porque finalmente eu vomitei e fiz questão de fazer isso no colo do homem. Imediatamente ele gritou de frustração, parou o carro e foi quando eu decidi correr pela minha vida para dentro da floresta e me esconder por detrás de algumas moitas. O homem veio atrás de mim, entrou na floresta com uma lanterna e em 2 ocasiões diferentes ele apontou a luz direto sobre mim sem perceber. Eventualmente, eu ouvia seus passos indo para mais longe e para o meio da floresta. Foi então que eu corri de volta para o carro dele, mas infelizmente ele foi esperto o suficiente para trancá-lo, e por um milagre, eu vi um outro carro que estava se aproximando ao longe. Eu corri para o meio da rua, acenando os braços como um lunático. O carro tentou me evitar, mas eu não deixei. Eles foram forçados a parar. Eu gritei para eles me ajudarem antes que aquele doido voltasse. E assim que eu contei a eles que eu fui sequestrado pelo homem que estava dirigindo aquele Ford Explorer, o motorista concordou em me dar uma carona. Não para a delegacia de polícia ou algo assim, mas para a minha casa. E quando eu cheguei em segurança, eu não consegui agradecer ao motorista o suficiente, pois ele havia me salvado. E quando eu acordei no dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi contar para os meus pais o que havia acontecido. O meu pai logo me indagou e queria saber se eu havia conseguido anotar a placa daquele carro, a placa daquele doido. E foi então que eu tive a vontade de me socar, pois eu havia falhado em obter a informação mais simples daquele cara, que teria me permitido fazer um relatório adequado sobre ele. E tudo que eu sabia era que ele dirigia um Ford Explorer azul desbotado de 1999. Eu garanti que o Alex ouvisse tudo que eu tinha para dizer, e uma parte de mim sempre guardou o rancor dele desde então por ter me abandonado naquela festa. Eu não o vejo há 4 anos, e essa foi a primeira vez que eu pensei neste incidente. Conforme o tempo passa, até mesmo as piores memórias podem começar a desaparecer. Mas depois que eu escrevi isso para compartilhar na internet, esse relato acabou ficando fresco em minha mente.